Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o quarto episódio do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do site do jornal O Popular. Bom, nós estamos hoje, nesse momento, com uma história muito interessante para discutir, para conversar aqui. Na terceira década do século XX, o nome Jales Machado passou a ser conhecido em Goiás por conta da política. O engenheiro mineiro Jales Machado de Siqueira iniciava uma carreira em cargos públicos que manteve até a década de 70. Ele foi um dos fundadores do Partido Libertador em 1928, da UDN em 1945 e membro da Arena após o golpe militar de 1964. Entre os vários cargos que ocupou, Jales Machado foi deputado federal entre 1946 e 1955 e, posteriormente, entre 1962 e 1971, período em que viu seu filho, Otávio Lage de Siqueira, seguir sua carreira política como prefeito de Goianésia e governador de Goiás, este cargo entre 1966 e 1970. Jales Machado morreu em 1975 e coube ao filho, o ex-governador Otávio Lage de Siqueira, dar continuidade ao legado político do pai e inserir a família no setor industrial, com a criação na década de 80 da usina Goianésia Álcool S.A., que passou a se chamar Jales Machado S.A. na década de 90. Apesar de a família manter o DNA da política, agora é na atividade industrial que o grupo se destaca em Goiás. Em fevereiro último, a Jales Machado tornou-se a primeira empresa goiana de capital privado listada na Bolsa B3 e a quarta no segmento de usinas, com o lançamento de ações públicas, ou o IPO na sigla em inglês, sob o comando de Otávio Lage de Siqueira Filho, neto do patriarca Jales Machado. Otávio Filho é o nosso convidado nesta quarta edição do Chega Pra Cá. Puxe sua cadeira e vamos conversar sobre a indústria goiana, as perspectivas para a economia em 2022 e sobre os planos deste grupo empresarial. Olá, Otávio, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o convite, para participar dessa conversa aqui com a gente. Muito obrigado, Cileide, pelo convite. A todos os internautas, um abraço, uma alegria estar com vocês aí. Bom, no início de novembro agora, o senhor entregou a presidência da Associação Pro Desenvolvimento de Goiás, a ADIAL, para o empresário José Garrote, que é da São Salvador Alimentos. Como presidente da ADIAL, o senhor comandou em 2018 as negociações com o governador Ronaldo Caiado, na época governador eleito, para a aprovação do projeto de restituição dos incentivos, quando a ADIAL concordou em reduzir em 1 bilhão os incentivos em 2019 para ajudar o governo a cobrir um déficit anunciado à época de 3,4 bilhões de reais. Passados 3 anos, qual o balanço que o senhor faz dos resultados dessas mudanças ocorridas na política de incentivos fiscais na época? Cileide, nós temos uma alegria muito grande como empresário de ajudar o Estado no desenvolvimento, gerando empregos, gerando impostos, e esses impostos bem aplicados, logicamente, transformam em ações sociais, em ações na área da educação, da saúde. Então a gente tem muita alegria de estar participando desses projetos de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, levando para o interior várias empresas industriais que fixam ali empregos e dão uma condição muito boa para as pessoas que vivem no interior. Você viu o exemplo, nós fizemos aquele movimento para geração de emprego em várias cidades do interior, pela ADIAL,
e visitamos em Rio Verde, que beleza aquela cidade, né? Como cresceu, desenvolveu, como aquele polo do agronegócio, agroindustrial, ali se instalou. A mesma coisa de Tumbiara, Catalão, Goianésia, Anápolis também, você vê o DAIA hoje está cheio de indústrias e aquilo gera muitos empregos, muita arrecadação. Então foi muito bom a gente ver que Goiás ficou mais competitivo e que teve condições de fazer um crescimento organizado, né? Assim, organizando a infraestrutura, a questão de energia, de estradas, para que as indústrias aqui se instalassem e fossem competitivas. Nós temos uma dificuldade grande, nós estamos no centro do Brasil. Então, você imagina, os grandes centros consumidores estão no litoral. Você pode ver as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo próximo ao litoral. Bahia, né, Salvador, no sul, né, Porto Alegre. Então, as grandes cidades consumidores estão na faixa litorânea do Brasil. Isso foi uma questão de colonização do Brasil na época. E quando a capital mudou para o centro, foi exatamente nesse sentido, de interiorizar o desenvolvimento. Então, nós tínhamos que dar realmente condições competitivas para as indústrias que aqui se instalaram, para levar os seus produtos para os grandes centros consumidores. E temos problema de logística, né? Hoje você vê a distância, o preço do diesel, a competitividade dessas empresas que estão longe do centro consumidor, é difícil, né? Então a gente tem que ter realmente uma política diferenciada, mesmo que seja temporal, para que as indústrias venham para cá, se instalem aqui, gerem emprego e gerem impostos no nosso estado. E isso foi feito com muita competência pelos empresários, com legislação pertinente. E nós tivemos aí essas mudanças que aconteceram, nós participamos pela DIAL, concordamos em um ano de redução, isso ficou para trás. Eu acho que temos que olhar para frente, veio o ProGoiás, veio o Protege, que está aí com mais de 2,5 milhões de arrecadação, fazendo bem para tantos projetos e programas sociais que tá implantado aí, graças a esse Protege, que os empresários aí ajudam com muita alegria. Pois a respeito do Protege, ele ficou de 15% naquele ano, depois reduziu para 10%, e ainda assim os empresários na época achavam que era um índice alto. Isso está pacificado agora? Na realidade, Cilei, nós tivemos aí um combinado de fazer por um ano. Depois o governo entendeu que isso aí deveria ser um tempo maior e assim fez uma legislação e ampliou esse prazo do Protege e fez o ProGoiás como opção de mudança, né? De quem não quiser ficar no fomentar, no produzir, passasse por o ProGoiás, que foi um projeto que a DIAL, inclusive, ajudou naquilo que ela foi solicitada pelo Estado. Nós participamos e ajudamos em algumas ideias do programa como um todo. E esse programa, ele tem conseguido aí atrair mudança de empresas que estavam produzindo fomentar para o ProGoiás e também tentando aí trazer mais empresas para se instalar no estado do Goiás. Há uma competição muito grande, outros estados têm legislações mais competitivas, vamos dizer assim, como o Mato Grosso do Sul, e às vezes a gente perde um investimento grande para o Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, que está mais perto dos grandes centros. Então, é uma legislação moderna, melhor, mais ágil, o ProGoiás, mas ainda tem a ver com competitividade com outros estados. Poderemos melhorar mais ainda. Pois uma das questões ditas na época é de que aquelas mudanças iriam desincentivar, né, as indústrias que já estavam aqui e a vinda de novas indústrias, e que o Estado poderia perder com isso. Agora, eu estava vendo os dados que foram divulgados recentemente pelo Instituto Mauro Borges sobre o PIB goiano. Naquele ano de 2019, ele cresceu 2,2%, né, em relação a 2018, superior à média nacional, que foi de 1,2%. E naquele ano a indústria cresceu 2,9%, né, um pouco superior ao crescimento do PIB. E foi o segmento que mais cresceu, porque os serviços tiveram uma variação positiva de 1,9% e a agricultura, a agropecuária 1,4%.
Quer dizer, não houve, então, esse desestímulo. Houve um erro de análise da DIAL na época? Não houve um erro de análise, você tem que olhar o cenário econômico. Quando você tem um parque industrial instalado e, de repente, o Brasil ficou, na pandemia, mais competitivo com relação à exportação, e o câmbio tem feito um papel importante nessa questão da exportação de produtos agroindustriais, isso permitiu que esse segmento, que Goiás é bem representativo, pudesse fazer com que Goiás tivesse números melhores do que, às vezes, a média do Brasil. Mas a gente sabe que o que mede isso é a atratividade de novos investimentos. Então, isso é que é importante a gente avaliar, se esses investimentos estão acontecendo, se os novos investimentos vão continuar a gerar empregos, que a população está crescendo, a necessidade de arrecadação aumenta. Então, a gente não pode ficar olhando só para o passado, nós temos que olhar para o futuro. E eu acho que o futuro precisa ser reavaliado, alguns ajustes precisam ser feitos, porque se o ProGoiás fosse tão bom quanto a gente gostaria que fosse, melhor ainda, haveria uma mudança automática de todos os projetos que estão no Produzir e no Fomentar para o ProGoiás. Isso não aconteceu ainda. Aos poucos vai acontecendo, mas não aconteceu de uma vez para outra. Por quê? Alguns ajustes ainda a gente entende que precisam ser feitos. E a atratividade de novos investimentos, ela precisa ser constante. Tem que se estar olhando ao redor, outros estados, o que está sendo feito, para que a gente não fique para trás. Eu acho que nesse ponto o Mato Grosso do Sul está mais agressivo e tem conseguido bons investimentos para os estados, inclusive Minas Gerais também. Então, acho que é importante essa análise, sem paixão, né, sem o viés arrecadatório inicial, né, de curto prazo, mas pensar que vão trazer investimentos, por exemplo, nós estamos aqui, nós vamos fazer investimento na nossa atividade, depois do IPO, são investimentos pesados, vamos gerar energia através de biogás, são mais de 500 milhões de investimentos. No nosso segmento, a USJC está fazendo investimento, a São Martinho, né, a usina Boa Vista está fazendo investimento na planta de milho, etanol de milho, mas a gente vê, por exemplo, a Cerradinho, que é aqui de Goiás, está fazendo investimento lá no Mato Grosso do Sul, uma planta grande de produção de etanol de milho. Ela já tinha o projeto aqui para Goiás, já está produzindo aqui em Goiás, mas vai ampliar no Mato Grosso do Sul. Então, esses sinais são importantes serem analisados, ser vistos. Por quê? Por que não está aqui? Né? Então, eu acho que pode melhorar e a gente tem que ficar sempre antenado com relação a esses projetos que estão acontecendo fora de Goiás. Pois o senhor citou Mato Grosso do Sul, o senhor está em Goiânia hoje, por coincidência eu estou aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O ProGoiás foi uma cópia, né, do programa daqui, do Mato Grosso do Sul. O que esse estado está fazendo melhor e diferente em relação a Goiás? Foi uma cópia na filosofia, né, um programa mais simples, né, menos burocrático, mais ágil. Mas aqui, por exemplo, o Protege ficou. O Protege, que era de 15, passou para 10. E pode ir escalonando, chegar a 6. Aí no Mato Grosso do Sul não tem isso. Então, assim, essas pequenas diferenças fazem, às vezes, um investimento de 200 milhões, 300 milhões, fazem muita diferença a longo prazo, quando você faz essa conta até 2034. Né? Então, acho que é importante essa análise. Realmente o que a gente vê, que alguns projetos estão sendo implantados fora de Goiás e poderiam estar vindo para cá. Né? Eu acho que é importante essa competitividade continuar. O estado de Goiás sempre foi dos mais competitivos. Né? Eu acho que não foi ruim, pelos números que a gente vê. Você vê, nessa mudança do Protege aí, esses 2 milhões que estão sendo investidos, eu tive assim, a curiosidade de ver aonde que está sendo investido. São muitos programas sociais, né, que o governo investe, assistência farmacêutica, transporte escolar. Eu estou com uma relação aqui muito extensa, Universidade do Bem, a parte do ensino profissionalizante. São muitos projetos, né, que o governo aplica esse recurso que gera do Protege. Nós não somos contra, mas tem que avaliar
a questão da competitividade dos projetos que estão querendo vir para Goiás e às vezes não vêm, né? Mães de Goiás, um projeto social, 295 mil foi aplicado na proposta orçamentária. Então, assim, a gente vê muitos programas, muitos projetos que estão sendo aplicados, aí 2 bilhões de reais para a parte social do estado de Goiás. Bom, 2019 foi um ano bom, 2020 pandemia, não foi bom, 2021 pandemia e instabilidade econômica, e o ano tem sido difícil para a produção industrial goiana. Em outubro agora, né, comparado com setembro, a produção industrial caiu 3,2%, foi a segunda maior queda do país, só perdendo para o Rio. Em comparação com outubro de 2020, o tombo foi ainda maior, de 9,6%. E há uma expectativa de que as indústrias goianas devem fechar o ano com uma produção menor, né, do que do ano passado, apesar das restrições que a economia sofreu por conta da pandemia em 2020. O que aconteceu, né, ou o que está acontecendo com a indústria? Me parece que é um problema nacional, mas que ele está um pouco mais acentuado aqui em Goiás. Qual que é a leitura que o senhor faz? Eu vejo que a nossa indústria é uma indústria ainda nova, jovem, se você for pensar, olhar para trás, o que foi feito nesses anos, é uma indústria jovem e que está abrindo. Eu cito sempre, por exemplo, o nosso segmento, né, do setor sucroenergético. Temos aí algumas indústrias como Laticínio Piracanjuba, a Caramuru. Você vê hoje o presidente atual, Zé Garrote, né, Superfrango. São indústrias que vieram para cá há poucos anos, né? Se você for pensar numa vida aí, média aí de 50 anos, quer dizer, são indústrias que recentes, vamos dizer assim, na vida de uma empresa. E eu acho que Goiás tem, sim, procurado ser competitivo, né? E nós temos algumas dificuldades, né, da parte de logística, né? Nós estamos longe dos grandes centros, com o aumento do custo do transporte, apesar de todo o esforço do governo federal para viabilizar as ferrovias, isso não é de um ano para o outro, né? Isso é um investimento que depende ainda de uma maturação, e isso está sendo feito na hora que privatizou com mais rapidez pela iniciativa privada. Mas eu acredito, Cibeide, que essa competitividade que hoje nós estamos sendo punidos, porque nós dependemos de exportação, o agronegócio tem uma representatividade grande na exportação, no PIB brasileiro, no PIB goiano, e logicamente a questão de logística influencia. Esse ano, por exemplo, nós estamos sofrendo com a questão de navios e de contêineres. Você imagina, falta contêineres para que a gente possa mandar nossas mercadorias para o exterior. Então, nós mesmos, a nossa empresa, tivemos uma queda muito expressiva no volume e na receita de exportação, exatamente por essa questão mundial. Agora, eu vejo que isso é uma questão passageira e que a gente sempre tem que olhar com a vista mais longe para que a gente possa ter a esperança de dias melhores com relação a toda essa preocupação que trouxe a pandemia, toda essa mudança, né, de comportamento que trouxe a pandemia, e que, graças a Deus, o agronegócio sofreu muito menos se a gente for comparar com outros setores que estão retomando, né? A gente vê aí o setor automobilístico retomando, o setor farmacêutico com a pandemia cresceu mais ainda, quer dizer, então sempre tem que olhar uma coisa, às vezes ajuda a outra, quer dizer, uma perde de cá, a outra ganha de lá. Então o Estado tem que ser diversificado nessa questão da industrialização, tem que ter indústria automobilística, farmacêutica, do agronegócio, para que todo a gente sempre esteja ganhando. Bom, houve um desentendimento natural pelas divergências de posições entre os empresários, né, e o governo de Ronaldo Caiado, especialmente em 2019. Essas divergências estão superadas? Como é que está a relação hoje com o governo de Goiás? A relação foi positiva, apesar de todos esses transtornos que tivemos, das negociações duras que tivemos. Isso ficou para o passado. A gente, como eu disse, vamos olhar sempre para frente. A ajuda que nós demos aí na construção do Pro Goiás, a questão do agrego, que
a iniciativa privada está financiando aí para dar uma proposta, em parceria, lógico, com o governo do Estado, dar uma proposta interessante para alguns segmentos serem mais competitivos, com pequenas ações, às vezes, do governo do Estado. E isso a gente está fazendo através desse agrego, um trabalho com empresa de primeiro nível, empresa nacional, de pessoas competentes, ex-presidentes de grandes empresas que se instalaram, inclusive, aqui em Goiás, uma época atrás, uma Perdigão, enfim. Nós temos uma equipe aí de pessoas que estão ajudando muito a fazer essa avaliação setorial, pegando setor por setor, para que a gente possa avaliar as demandas, as necessidades e pequenos ajustes que precisam ser feitos para atender aquele determinado setor. Para você ter uma ideia, Silene, nós tivemos aí, no nosso segmento, nós quando começamos aqui em 1980, eram pouquíssimas as destilarias que vieram com o apoio financeiro do Proálcool, que era o financiamento de longo prazo pelo Banco do Brasil, e que ajudaram as empresas a se instalarem. De lá para cá, mesmo sem o financiamento do Proálcool, vários empreendimentos vieram para Goiás exatamente por causa dessa política que ela tem que ser transparente, ela tem que ser de longo prazo e ela tem que ter segurança jurídica, porque o empresário acha muito ruim quando a gente começa um empreendimento e de repente as coisas mudam no meio do caminho. Então isso não é bom, a gente sempre fala para o governo sobre isso. E essas mudanças, quando elas são consensadas, tem prazos definidos, elas sempre, a gente chega num bom termo, com bom senso, e isso é que foi feito. E nós de lá para cá temos nos aproximado para agregar, para somar, para trazer novos investimentos, para corrigir alguma distorção que pode ser corrigida, com certeza, e o programa nosso ser mais competitivo ainda. Mas a Dial sempre teve esse comportamento, sempre é parceira, até financiar aí o estudo da questão de previdência estadual, nós ajudamos no início do governo, que tinha dificuldade de verbas, enfim, a iniciativa privada, ela soma com o governo, ela nunca vai ser adversário do governo, nós temos que estar de mãos dadas, mãos juntas, para que a gente possa trazer qualidade de vida. A hora que eu falo isso, a gente tem exemplos, né, como vários indicadores sociais que mostram a qualidade de vida no estado de Goiás, de 20 anos para cá, ela melhorou. Nós temos um salto, nós tivemos um ganho, exatamente por todos esses investimentos que foram feitos, e em parceria com o governo. No momento nós tivemos discussões com o governo Marconi, com o governo Zé Hélito. Isso acontece, às vezes o governo precisa de um apoio, os empresários sempre participaram. Bom, como eu disse aqui na abertura dessa nossa conversa, o DNA da política continua muito forte na família, apesar de que o senhor já disse que não pretende ser candidato nas eleições de 2022, mas é filiado ao PSDB e continua ligado aos temas da política. Nesse sentido, eu pergunto, qual que é a leitura, a análise que o senhor faz do governo de Ronaldo Caiado, que caminha aí, né, para se organizar para a reeleição no ano que vem? Eu acho que ainda está cedo, né, Cidade? Eu acho que muita coisa cedo? Pode... Já são 3 anos. Não, mas cedo que eu falo assim, para a eleição do ano que vem. Muita coisa pode acontecer, né, daqui até o ano que vem. Mas, assim, o governador Ronaldo Caiado tem procurado acertar, teve aí um apoio muito grande do governo federal, né? Conseguiu, junto ao Supremo Tribunal, não pagar a dívida do Estado, e aí está estacionada, né? Está jogando isso para frente. Então, ele está tendo condições de fazer um trabalho bom, está tendo condições de fazer obras, investimentos, porque exatamente houve esse não pagamento aí dessas dívidas feita com ação junto ao Supremo. Ele está aderindo aí a esse regime de recuperação fiscal, logicamente vai perder um pouco de autonomia, né, na parte financeira, né, isso aí vai ser administrado em 4 mãos, né, não é mais só o Estado, né, vai ter gente do governo federal também envolvido nisso aí, na administração financeira do Estado, então vai perder um pouco essa disponibilidade de fazer aplicações aonde o governo achar que deve fazer, mas assim, foi uma opção, né, que o governador fez, e para procurar dar tranquilidade. A gente vou falar que politicamente ele está bem, a pesquisa que a gente viu
ele está bem politicamente, então isso é que interessa, né? Para ele, isso é que é importante, é isso. Agora, precisa fazer uma análise, né? Lógico, no final do governo, uma avaliação daquilo que realmente mudou, daquilo que melhorou, daquilo que foi feito, os investimentos, a qualidade de vida das pessoas, porque eu vejo assim, político, eu tive aí 8 anos na política, às vezes a gente pensa muito no curto prazo, né? Porque você tem uma próxima eleição, aí começa a fazer projetos aí, programas sociais que afetam a maioria das pessoas, e isso acaba tendo que a arrecadação aumentar a qualquer preço, e isso acaba atrapalhando, né? A gente está vendo aí a nível federal. O governo já está furando o teto de gastos, né? Está fazendo medidas aí populistas. Eu acho que precisa ser feito alguma coisa, sim. Agora, tem que ver porque fazer só no último ano de eleição, então a gente precisa de mudar. Eu estou no PSDB, o PSDB fez grandes transformações a nível Brasil, o plano de estabilização econômica, né, que foi com o Fernando Henrique, como ministro da Fazenda de Itamar, foi um excelente ganho para todos no Brasil, principalmente a classe mais baixa. Quando você acaba com a inflação, você prioriza principalmente aqueles assalariados, né? Então, a inflação era um câncer que tinha na nossa economia, que acabou com o governo. Programas como a lei de responsabilidade fiscal, eu era prefeito e eu senti na pele que essa lei é rigorosa. Então, você tem que ter responsabilidade no gasto para que você não seja punido, para que a prefeitura, o Estado não tenha retaliação e nem contingenciamento de verbas que podem ser repassadas a nível federal e estadual. Então, foram programas importantes. E outros programas, mesmo sociais, que foi feito na época do Fernando Henrique, foram programas interessantes. Agora, eu acho que as coisas mudam, né? Eu acho que precisa de avaliar o PSDB, como é que vai se comportar daqui até o ano que vem. A gente está sentindo aí que o governador Marconi está querendo também ser candidato, e eu acho que o PSDB tem bons nomes aí também, ele próprio tem dito isso, e eu acho que daqui para lá as coisas vão clareando, né? Isso que eu falo está cedo, que é política. Quem dizia que o Bolsonaro ia ser eleito, né? Foi realmente um momento, de uma hora para outra, o nome dele cresceu. Então vai depender muito de propostas, né? Eu acho que de programas que possam atender aí, podem atender as pessoas mais humildes, principalmente. Eu acho que o governo tem que pensar nos mais humildes para que possa melhorar a qualidade de vida, gerando emprego, programas sociais inteligentes, né? E aqui foi feito com muita inteligência os programas sociais, né? Eu lembro que em vez de dar cesta, você dava cartão da renda, você exigia no outros programas a questão de escolaridade, o aluno tinha que estar na escola. Isso são coisas que, o contraponto, né? Você tem que ter o programa, mas tem que ter exigência também. Não é só dar e não cobrar, né? Eu acho que tem que ter as duas coisas. Bom, já que o senhor citou o Bolsonaro, vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Para 2022, qual que é a expectativa que a sua empresa e o senhor particularmente estão trabalhando? Como é que vai ser a economia, como é que vai ser o ano para o Brasil? Há uma preocupação muito grande com a inflação, né? Ela está voltando, e isso é preocupante, né? Nós vamos chegar aí a mais de 10% esse ano, e se o governo não cuidar, essa realmente afeta muito a classe mais baixa, porque o salário é fixo, você tem inflação aí de alimentos de primeira necessidade, então o governo tem que ficar atento a isso. É lógico que nós estamos inseridos no mundo, e isso está acontecendo não é só no Brasil, os Estados Unidos também está tendo problema com inflação, a Europa está fazendo, inclusive, programas para que caia, e assim a gente a Europa possa voltar a crescer. Estão sentindo muito mais a pandemia do que os Estados Unidos, por exemplo. Então, há uma perspectiva de aumento de juros, isso vai inibir os investimentos, inibe a atividade econômica. Mas a gente concorda que é importantíssimo, é necessário combater a inflação. E uma das conquistas interessantes que o governo Bolsonaro fez foi a autonomia do Banco Central. Não vai mais ser usado o Banco Central politicamente, ele vai ser técnico, ele vai fazer o que precisa ser feito para ajudar
a estabilizar a economia e os investimentos acontecerem. O Brasil... Mas o Banco Central parece que só tem a política de juros para conseguir controlar a inflação. Isso não precisava de também o governo fazer a parte dele? Sim, mas isso aqui ele é o contrapeso. Na medida que ele sobe os juros, é uma política mais ortodoxa, ele sobe os juros, você inibe a atividade econômica, você aumenta. Quem é o maior devedor do Brasil é o governo. Geralmente o governo é o maior devedor. Então, na hora que gastaria sem taxa suja, vai estar para que Otavinho, peraí só um minutinho, eu acho que você está me ouvindo, eu não estou te ouvindo, eu acho que você, ao mexer aí, acho que você tirou o seu áudio. A gente está sem seu retorno. Está tentando restabelecer aqui o áudio da entrevista com o empresário Otávio Lage Siqueira Filho. Ele está falando de Goiânia, a gente está conversando, e eu estou fora de Goiânia e agora estou com um problema aqui na conexão no áudio dele. Está ouvindo agora? Sim, agora sim você restabeleceu o áudio. Bom, você está falando sobre a política do Banco Central e, né, no aumento de taxa de juros e como que isso é nocivo para a economia. Eu acho que o governo tem que ter preocupação com a inflação, e outra coisa que eu acho que temos que preocupar muito é o teto de gasto. Quando você gasta mais do que você arrecada, você vai estar gerando inflação. Então, o Banco Central independente, ele vai usar aquilo que ele tem competência e que tem capacidade, que é elevar a taxa de juros, que penaliza a todos, né? Aqueles devedores, o próprio governo é o maior devedor, ele também vai ser bastante penalizado, isso vai aumentar o gasto público, o pagamento de juros. Então, não é bom para ninguém uma inflação alta, não é bom para ninguém uma taxa de juros alta, ela inibe investimentos. O empresariado local perde competitividade, a taxa de câmbio hoje está elevada, isso acaba dando competitividade para quem traz dinheiro de fora para cá. Então, eu acho que tem que ser bastante cuidadoso e o governo federal tem que analisar muito essa questão financeira do país, ajuste das contas, gastar menos, gastar corretamente, fazer uma boa aplicação de recursos. A gente tem visto que a preocupação do governo Bolsonaro tem sido grande, retomando as obras paralisadas há muitos anos, inaugurando muitas obras aí que vão dar competitividade, principalmente nas regiões como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, com ferrovias, estradas sendo duplicadas, a privatização da malha rodoviária é importante, dos aeroportos, para que a gente tenha competitividade. Agora vai ser privatizado também os portos. Isso tudo traz competitividade para gerar empregos, gerar investimentos e gerar a qualidade de vida e o progresso. Bom, vamos falar agora sobre a Jalles Machado, e especialmente o ano 2021. Foi um ano que teve o IPO, com captação de 520 milhões, me corrija depois se eu estiver errada, lançamento de debênture no valor de 400 milhões para renovação do canavial, autorização para exportação de açúcar para os Estados Unidos, né? O preço médio do etanol da Jalles Machado no segundo trimestre foi de 3,73 contra R$ 3,00 no mesmo período de 2020. A empresa concluiu na semana passada a moagem de cana, né, da safra 2021-2022 com um volume 1,2% superior ao da temporada anterior, né, vai processar aí, ou com o processamento de 5,4 milhões de toneladas, e agora também anunciou, parece que ontem, a distribuição de dividendos. 2021 foi um ano excelente para a Jalles Machado? Foi, Cileide, a gente não pode reclamar.
como você disse, nós tivemos uma safra recorde, 1,2% a mais do que a safra anterior. Nós tivemos uma produtividade excepcionalmente boa, em vista da seca que teve o Brasil inteiro, inclusive Goiás. Nós tivemos aí uma produção, começamos em abril, viemos até final agora de novembro, conseguimos moer toda a cana, apesar da intensidade fora do normal da chuva desse ano, final, né, da safra, em outubro, novembro, choveu bastante, mas graças a Deus nós conseguimos terminar a safra e tivemos aí uma safra de resultados, né, uma safra muito boa e preços bons, exatamente porque o Brasil é grande produtor de açúcar, o preço do açúcar no mercado externo cresceu bastante, e o Brasil, como grande exportador, né, foi bom para o Brasil como um todo. O volume de exportação, eu acho que está sendo bom devido a esses preços do mercado externo. Esses preços já há muitos anos, talvez aí 20 anos, que não aconteciam. Preços em reais, né, bem competitivos, exatamente porque você faz a cotação do dólar lá fora, mais o câmbio aqui dentro, dá um preço em reais bastante elevado, que está, logicamente, aumentando a competitividade do açúcar, do etanol, também a gasolina também subiu de preço, ajudou também o etanol. Então nós não podemos reclamar do ano de 2000, a safra, né, 2021-22. As usinas, elas sempre ajustam a produção dependendo do mercado, né? Ou mais álcool hidratado, ou álcool anidro, ou açúcar. Para essa safra agora, o que vocês devem priorizar? Sidney, se não mudar, né, tudo indica que a perspectiva do preço do petróleo cair é que a gente pode ter alguma alteração no nossa competitividade perante a gasolina. Se cair o preço do etanol um pouco mais, vai acontecer do açúcar ficar mais competitivo. E aí sim a gente deve aumentar um pouco mais a produção de açúcar em relação ao etanol. Mas a indústria, de uma maneira geral, ela tem um limite, ela não consegue fazer uma mudança muito drástica. E esse limite, logicamente, aí varia 10% para mais ou para menos em açúcar e etanol. Então, a gente tem esse limite e a gente tem procurado ajustar a nossa produção à necessidade do mercado e também aos preços de mercado. E dentro desse percentual, para você ter ideia, nós produzimos 240 milhões de litros de etanol, no ano anterior 236 milhões de litros. No de açúcar, nós produzimos 316 milhões de litros nessa safra, na safra passada 313 milhões de toneladas. Então, você vê que não mudou muito de um ano para o outro, né, apesar das diferenças de preço, né, do etanol ter sido bastante competitivo desde o início da safra com relação à gasolina, por causa do preço do petróleo, que subiu muito, né? Você tem ideias, o petróleo estava aí nessa faixa aí de $60, foi para 100, agora já está baixando de novo. Então, é assim que acontece, o empresário fica nesse samba do crioulo doido, né? Às vezes a gente está com a ideia de cá, de repente o mercado manda a gente para o outro lado, e esse mercado é bom que ele se ajusta, né? Rapidamente ele se ajusta. Quando o preço sobe muito, o consumo diminui, aí você acaba ajustando o preço, né? É assim que acontece. Bom, com o lançamento do IPO, a revista Forbes calculou que seu patrimônio pessoal foi para 1 bilhão e 160 milhões de reais e colocou o senhor como um dos 40 novos bilionários brasileiros. Como é que é isso? Infelizmente, eu tive o ônus e não tive o bônus dessa notícia. Eu já tive que gastar em casa com alarme, já tive... Mas brincadeiras à parte. Mas, assim, na verdade, a notícia não é verídica. A empresa teve uma valorização. E a empresa não é minha. Eu sou o presidente da empresa, o presidente do conselho. E na realidade, ela ficou distorcida. A notícia, a chamada da notícia ficou distorcida. Na realidade, nós somos um grupo, nós temos sócios, né? A família
nossa, que tem um controle maior da atividade de suco energética, nós somos iguais, né? Tanto a minha parte, como a parte do meu irmão que faleceu, como da minha irmã e do Jales, a gente tem a participação ali quase que igualitária. Então a gente não entendeu essa notícia, porque ela foi, nós não fomos consultados, a gente podia ter conversado, né? Mas não fomos de momento nenhum consultados, e essa notícia realmente nós somos muito discretos com relação a tudo que a gente faz, a gente não é de... E isso aí deu uma exposição desnecessária, inverídica, né? Não foi verídica a notícia como ela foi passada. Infelizmente, às vezes, algumas revistas, né, elas fazem essas publicações, chamam muita atenção, e isso foi muito... Eu até tentei aí analisar um processo contra essa empresa, mas foi desaconselhado por nossos juristas, que eles falam que, como a gente é o presidente do conselho, acaba que eles ganham essa questão, mas isso aí é um absurdo, né? A notícia como foi colocada realmente é totalmente errada. Mas, de qualquer forma, a Jales Machado, sim, é uma empresa que termina o ano muito melhor e muito mais valorizada do que ela começou, em função de todos esses processos que a gente falou agora há pouco. Com certeza, né? Nós fizemos uma captação de recursos, né? E essa captação de recursos ajudou aí a empresa a fazer vários projetos que ela está implantando. Só esses 3 próximos anos, só aqui em Goiás, nós vamos investir R$500 milhões, mais ou menos. Estamos em processo de compra, aquisição de uma terceira unidade, nós estamos estudando. E isso tudo devido a esse aumento de capital que permitiu isso. Você amplia o capital da empresa e você, com isso, não depende de bancos, nem de financiamentos, é capital próprio de novos sócios, para que você possa fazer investimentos e crescer a empresa e dar resultados, né? Por isso é que nós fizemos agora a distribuição uma antecipação de dividendos, que é o juros sobre capital próprio, né? Que a legislação permite, quando a gente for distribuir o dividendo, abate esse valor que está sendo repassado agora no final do mês, quase 50 milhões de reais, exatamente dentro dessa política de que o acionista que colocou recursos, ele busca resultados, né? E a ação tem que estar representando isso. A nossa ação tem subido desde que nós fizemos a abertura, ela tem crescido, às vezes abaixo, devido aí aos impactos da Bolsa de Valores, né? Quando a Bolsa cai, afeta todas as empresas que têm ações em Bolsa, e isso é normal. Então, mas no cômputo geral, do dia que lançamos até agora, ela tem crescido, e isso é que importa, que interessa. E a gente espera que continue crescendo com os investimentos que vão fazer, a boa gestão, né? A gente está sempre focado nessa questão de gestão. Hoje a governança é fundamental, nós temos uma boa governança, tivemos algumas dificuldades, né, de ir para o mercado, de ajuste, né, mas com a nossa equipe capacitada, o nosso conselho de administração, hoje o presidente do conselho é uma pessoa de mercado reconhecidamente capaz, foi presidente nacional da MUNG, faz parte do conselho da Localiza, do Votorantim, de várias empresas, né, até multinacionais. Então é uma pessoa que tem uma experiência, tem nos ajudado, todo o conselho. Nós temos 3 membros independentes no conselho, isso ajuda a gente a discutir de uma maneira bem, com muita capacidade, né, com muita experiência, todos os projetos, todas as ideias. Então a gente tem crescido com essa capacidade gerencial diferenciada. Bom, 2 perguntas a respeito ainda disso. Primeiro, onde vocês vão comprar a terceira unidade, a terceira usina, se vai ser em Goiás ou fora do estado? E ontem eu estava vendo que o valor da ação da Jales Machado ontem era de 9,2300 para compra e 9,5000 para venda. Desculpa, o oposto. O primeiro para... tá certo. O primeiro para compra e 9,55 mil para venda. Uma alta de 1,74%. Em relação à estreia na Bolsa, que foi lá em fevereiro, como é que estão esses números?
Tão bom, né? Nós lançamos, era 8,30 mais ou menos, quer dizer, de lá para cá tem crescido, né, o valor, e lógico, às vezes ontem subiu bastante, tem dia que cai bastante, mas no geral está sendo bastante positivo, né, esse crescimento. E a gente espera crescer mais, apresentando os resultados, fazendo essa aquisição que está programada para ser feita, né, e a gente vai, logicamente, ainda estamos em negociação. Nós ainda não temos uma empresa já com isso. Nós estamos olhando empresas em Goiás, em Minas e no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Então nós estamos analisando, o setor ficou muitos anos aí com a interferência do governo no preço da gasolina, muitas empresas entraram em dificuldade e então até hoje ainda passando aperto. E nós estamos olhando, logicamente, né, nesse momento, aquelas que têm assim, uma característica mais interessante para nós, olhando o Estado também, por isso nós estamos falando a questão de incentivo fiscal, enfim, nós estamos olhando a empresa e a condição de trabalho, o Estado onde a empresa está situada. Nós estamos analisando aqui também em Goiás. Bom, Otávio Lage Siqueira Filho, nós recebemos aqui um comentário da Marley Rezende, ela está dizendo assim, parabéns pela sua entrevista, falou tudo sem atacar ninguém. É um comentário que a Marley fez no Facebook. Eu agradeço muito pelo seu tempo, né, pela sua conversa aqui e pelas informações que nos passou aí a respeito da indústria, da empresa, da Jalles Machado e da economia. Otavinho, né, como é conhecido, muito obrigada pela conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Cilei, também a sua competência e você é um jornalista que exemplar e a gente fica muito honrado, né, de ter entrevistado você e estamos sempre às ordens aí. Agradeço os comentários aí, esse é o estilo nosso mesmo, a gente pensa sempre para frente, né, não adianta ficar brigando aqui, e há muita coisa para ser feita, eu acho que a gente pode somar e eu acho que esse tem sido o nosso perfil, o perfil da nossa família, descrição e trabalho. Isso foi um legado do nosso pai, que nos honrou muito como prefeito, como político, né, como governador, como empresário, e nosso avô também. Então a gente tem aí exemplo que a gente tem que estar sempre preocupado em manter essa tradição da família. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, Lito. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.